Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula e nessa videoaula a gente vai continuar dando uma olhada aí numa visão geral acerca de componentes. Eu tenho aqui já a princípio dois componentes, duas caixas, ok? Essa caixa ela é identificada no nosso sistema aqui como box 1. Essa segunda caixa ela é identificada aqui como box 2. A gente tem o ID aqui, que quando a gente clica com o botão direito sobre o componente, a gente clica em ver propriedades, a gente tem aqui como primeira opção o ID, e esse ID ele é editável. Então a gente vai colocar aqui no ID caixa 1 e a gente vai colocar aqui caixa 2 no segundo, ok? Então, dois componentes. Dentro aqui do nosso Wix API referência, né, do nosso documento do Wix, aqui a gente tem aqui em Element atributos e métodos que são comuns a elementos, ok? A componente de nossa página, ok? Então de início a gente tem aqui o global. Global é a indicação se esse elemento ele aparece em todas as páginas ou se ele pertence somente a uma página. Então, se eu tiver uma segunda página aqui, chamada, por exemplo, página 2, e ele fosse aparecer em todas as páginas, logicamente ele seria um elemento global. Mas ele não é. Por exemplo, os elementos globais, a gente tirou aqui o cabeçalho, mas eu vou aqui voltar em configurações, layout, vamos botar aqui padrão. E ele novamente mostrou aqui cabeçalho pra gente, ok? Vou pegar essa caixa aqui, as duas caixas, e vou reduzi-las aqui a ponto que elas caibam ali no nosso cabeçalho. E a gente vai botar aqui anexar ao cabeçalho, perfeito? Ó, está dizendo o seguinte: os elementos são mostrados em todas as páginas. Os elementos no cabeçalho são mostrados em todas as páginas, ok? Ok, beleza. Então a gente já tem aí uma resposta. Se eu quisesse, por exemplo, desativar isso, clicando com o botão direito, eu teria aqui mostrar em todas as páginas. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, dentro desse bloco onRead, esse bloco aqui ele é executado assim que a nossa página ela é carregada, tá? Então é isso aqui vai ser executado assim que a página for carregada. A gente vai colocar um código aqui para ser executado quando isso acontecer. Eu vou dar um console.log, a gente vai fazer a seleção da nossa caixa ali, ok? Caixa 1, e a gente vai botar aqui ponto global, ok? Vamos dar uma olhada lá em visualizar. Vamos ver o que ele retorna para a gente. Então, dando uma olhada aqui, o nosso console, né, que no seu pode estar assim, mas você só vai aqui aumentar um pouquinho, puxar essa abinha aqui de baixo. Ele está dizendo que true, então global true. Isso significa que eu tenho acesso de qualquer parte do meu site a essa caixa aqui, ok? De outra forma, se ela não estivesse ali no nosso cabeçalho, ou se ela tivesse no nosso cabeçalho, mas marcada aqui, desmarcado, né, como mostrar em todas as páginas, a gente estaria vendo false lá, ok? Então, dessa forma a gente tem aqui na API de referência que global é um booleano, ok? Que por default, né, por padrão, é marcado como false. E dessa forma a gente só tem dele o método get. Então significa que a gente não pode, por exemplo, vir aqui em global e passar assim caixa 1, por exemplo, aqui ao carregar a página, eu não posso vir aqui e passar caixa 1 ponto global igual a true, ok? E a gente vai ver aqui que isso não altera o fato dela ser false, tá vendo? Então ela é somente leitura, a gente não tem como setar valor aqui por via de código para esse elemento, entendeu? Então ID, vamos dar uma olhada aqui no ID agora. ID é logicamente o que a gente viu. O ID é o que eu passei aqui, né, dentro dessa caixa aqui, que a gente chamou de caixa 1. E a gente tem acesso a ele passando o seletor .t ID. A gente
gente vai visualizar e a gente vai ver que o que ele vai retornar para a gente vai ser exatamente o ID que a gente passou ali para nossa caixa. Deixa eu ver se eu cliquei certinho aqui em visualizar. Perfeito, aqui ó, caixa 1, ok? Então ele passa para a gente justamente o ID que é mostrado ali na nossa caixa, ok? Vamos dar uma olhada lá na nossa API, ó, ele diz que o ID é um string, ok? E sendo um string a gente consegue ali passar inclusive para textos e tal, e a gente consegue mostrar isso em tela, ok? Bom, eu tenho aqui o parent, a gente vai ver aqui essa parte de parent de uma forma bem fácil, porque a gente tem duas caixas lá, ó. Vamos colocar aqui a caixa 1 ponto parent, ok? Ele vai mostrar para a gente o elemento pai desse componente. Logicamente, o elemento pai desse componente é o elemento page1, né? É o elemento página 1 aqui. Então ele mostra o parent aqui em forma de objeto, né? Onde o ID desse objeto vai ser o ID do componente pai, logicamente o página 1, que é do tipo página. Tá vendo que ele é global true, ó, renderizado, não tem título, não tem descrição, não tem keywords, é visível no menu, enfim. Mas vamos fazer isso também com o caixa 2 aqui. Vamos colocar para a gente estar vendo que aqui o elemento pai do caixa 2 vai ser o caixa 1. Ok, ó, a gente tem aqui, não. Tá. Caixa 2. Tá vendo o caixa 1. Tá, isso aí, vocês viram que apareceu ali o página, né, pra gente na primeira vez. Isso porque o Wix algumas vezes não constrói o código que a gente faz na primeira vez que a gente dá a visualização, e por isso a gente precisa fazer de novo. Tá? Isso é um bug que os desenvolvedores provavelmente vão corrigir aí ao longo do tempo. Então a gente tem aqui a caixa 2 e o pai dela, o elemento pai, é o elemento caixa 1, que é do tipo box. Você vê que aqui ele já não fala de título, descrição, nem keywords. Tá? Então, através desse código .parent, a gente consegue acessar aqui o elemento pai, né, do nosso componente. E por consequência também a gente tem o children, né, que a gente vai ver o elemento filho ou os elementos filhos, né? A gente bota aqui o caixa 1.children e a gente vai achar somente um elemento filho, que é o caixa 2, né? Vamos dar uma olhada nisso. Ele me retorna um array, logicamente, e nesse array é um array de objetos, é claro, né? E assim, como a gente só tem um elemento filho, a gente tem aqui o ID caixa 2, tipo box, ok? Então aqui no nosso console.log a gente consegue ver todos os elementos filhos do nosso caixa 1. Então a gente precisaria acessar children no índice 0 e a gente teria aqui o objeto. Uma outra coisa que é comum a todos os elementos é o render, né? O render é a resposta se ele está renderizado ou não, ok? Então a definição que o Wix dá é que um elemento ele é renderizado quando esse elemento ele está no documento, né? E ele pode ser usado, ok? Vamos dar uma olhada nisso da seguinte maneira. Eu vou pegar aqui esse caixa 1 e assim que for carregado, a gente vai dizer que ele recebe um write, tá? Quer dizer que ele vai ser escondido, ponto write, ok? E aqui a gente vai fazer aqui, vai dar uma olhada nesse rendered dele. Bom, ele foi escondido e mesmo assim ele é tido aqui como true. Isso significa que mesmo não aparecendo, né, ele não é que ele não seja renderizado, ele foi renderizado, ele está no código, acontece que ele não aparece, então ele é rendered true. Agora ao invés de write aqui, a gente vai botar um collapse, ok? Colocando um collapse aqui, mesmo assim ele é true, então quer dizer, mesmo... beleza.
Tá pedindo aqui pra gente salvar. Eu vou salvar isso aqui como curso Xcode Inter. Ok, tá legal assim. Tá, então mesmo sendo não aparecendo, ele é renderizado, isso é, ele é trazido ao meu código, ok? O Wix vai dizer na documentação que os elementos são considerados false em relação ao esse render, quando, por exemplo, é no caso dos slides, quando não é o slide atual sendo mostrado. Então, mas de fato, eu creio que isso aqui não vai ser muito usado por você, essa questão do render, ok? Vamos dar uma olhada aqui em type. O type ele vai indicar o tipo do elemento, você vê que ele retorna um string. A gente já acabou vendo isso aqui. Deixa eu tirar essa linha aqui. E a gente vai dar uma olhada aqui no nosso rendered. E a gente vai colocar aqui o type. Ok, vamos dar um console.log em type. E vamos ver o que ele retorna para a gente. Bom, o type aqui ele indica que é um cifrão w.box, que é justamente o tipo aqui do nosso elemento, ok? Então, para organizar aqui o nosso exercício, vamos colocar aqui 4 consoles, vamos colocar aqui os strings e a gente vai colocar assim. Deixa eu colocar um anterior aqui a isso tudo. E a gente vai colocar da seguinte maneira, olha. O componente caixa 1 e vamos colocar aqui, primeiramente, a gente vai seguir aqui, global id parent rendered type. Vou colocar aqui, global, 2 pontos, dar um espaço aqui, colocar um mais para concatenar, global, 2 pontos, o que mais que a gente tem? Parent, children, né? Elemento pai, 2 pontos aqui, vou colocar aqui fora também aqui, elementos filhos, 2 pontos, fechei, maisinho aqui. A gente tem lá também elemento pai, filho, rendered type, só o que falta, né? Renderizado, 2 pontos, espaço aqui, mais para concatenar, faltou uma linha. Do tipo, ok? Então com isso a gente vai ter aqui toda a nossa visão aí que a gente teve para essa aula. Vamos dar aqui um visualizar, beleza? O componente caixa 1 é global, acabou pegando errado ali, né? Porque eu deixei tudo do tipo type. Então aqui é global, aqui é do tipo elemento pai vai ser o parent, aqui filho vai ser o children, ok? E aqui o renderizado vai ser o rendered e o type vai ser ali certinho mesmo. Então é isso aí, o componente caixa 1 é global false elemento pai, ok? É do tipo objeto, elemento filho também vai ser objeto, renderizado true do tipo box. Isso aqui, se a gente quisesse ver, logicamente, a gente não pode fazer essa concatenação aqui de string aqui direto. A gente precisa, você vê que ele vai colocar em linha, mas a gente não pode concatenar assim com string. Então a gente, se quiser ali fazer aquela definição como a gente fez nos outros, a gente vai colocar assim uma linha acima, né? A gente vai colocar aqui elemento pai e tão somente isso, elemento pai. E aqui a gente vai tirar esses elementos filhos daqui.
né? Deixa eu apagar isso aqui daqui. E a gente vai colocar esses elementos filhos aqui. Deixa eu fechar esse console.log, beleza. A gente vai ter o título superior. Global false, elemento pai vai estar aqui, elementos filhos vai estar aqui, renderizado true do tipo box. Então a gente viu esse conceito e esse conceito ele é aplicado a todo e qualquer componente aí que a gente possa ver, de caixas a botões. Todos eles têm elementos pai, né? O botão logicamente não vai ter elementos filhos. Todos eles vão entrar nessa questão de render, vão ter tipos, né? Vão ser globais ou não e vão ter IDs, tá? A gente acabou não colocando aqui o ID, mas a gente consegue fazer isso aqui fácil. Ele é meu componente caixa 1, o componente tá. Então ao invés de fazer isso, vamos colocar aqui o componente. Vamos tirar isso aqui daqui e vamos colocar aqui. Cifrão W, perfeito, tam, caixa 1, aqui ponto ID, perfeito. Então todos eles vão ter essa mesma, lá, o componente caixa 1, todos eles vão ter essa mesma estrutura, né, para que a gente possa alcançar aqui esses atributos. Então faça isso aí você, mantenha aqui sobre visão geral de componentes. Não acabou, espero você na próxima aula onde a gente vai ver um pouco mais sobre visão geral de componentes, tá ok?